A oração que traz recompensa. Qual é a oração que traz recompensa? Eu vou te dar aqui 3 atitudes ou 3 segredos. Anote como você quiser. A oração que traz recompensa. Está em Mateus 6, de 5 a 9. Mateus 6, de 5 a 9, que diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Vamos lá, vamos ler de novo, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, Jesus diz. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Algumas versões diz pelos homens, né? Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Olha lá. Olha só o que Jesus está dizendo. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem. Mateus 6, de 5 a 9. Eu quero, nesses 10 minutozinhos que a gente compartilha a palavra aqui, te dar 3 segredos, mas antes, para que a sua oração, né, seja recompensada, tá? Mas antes eu preciso te explicar algo, que é um contexto desse texto. Jesus estava falando contra os líderes religiosos da época, ou os fariseus, né? Os líderes religiosos da época. Quero te dizer algo aqui muito importante. A graça, que é o tempo da graça que Jesus Cristo veio trazer, veio inaugurar, né? Então, vindo um novo tempo, a graça abolindo a lei, né? E Jesus veio e cumpriu a lei, tá? Então a lei foi cumprida, mas não é mais para nós que estamos na graça. A graça, ela traz na sua essência um relacionamento com Deus interno, profundo e sem religiosidade. Interno, profundo e sem religiosidade. A lei, ela traz na sua essência a religiosidade, ênfase na aparência, no exterior. Então, era por isso que Jesus disse: eles gostam de ser vistos. Então, você já viu aquelas religiões que não pode nada, né? Claro que tem atitudes que são impróprias, mas que não pode nada, não pode raspar as axilas, não pode raspar as pernas. São cobertos do alto da cabeça até a planta dos pés, quase, né? Isso não passa de religiosidade. Paulo diz que isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Por trás, por dentro de uma capa, de uma roupa, né? Pode ter uma pessoa má, ruim, terrível, uma prostituta, um ladrão, né? Isso aí, então, é só aparência, só capa. Era assim que a lei é só aparente, né? Ela dá ênfase à aparência. Os hipócritas que Jesus fala aqui no versículo 2 e no versículo 5, nada mais é do que Jesus estava se referindo a essa palavra hipócritas, que no grego quer dizer hipócrites, que nada mais é do que os atores daquele tempo antigo. Eram atores, né? Então, eram pessoas que ganhavam a vida atuando, mentindo, né? Vivendo uma vida que não era deles. Ator é assim, né? Então,
Para essas pessoas, Jesus disse para os hipócritas são aquelas pessoas que falam, dizem uma coisa, mas agem contrariamente, né? O que eles fazem não condiz com o que eles dizem. São os hipócritas. Então, Jesus estava falando contra essas pessoas religiosas, que gostam também de apontar o dedo para os outros e tudo mais, né? Mas por dentro de dizer, Jesus disse contra essas pessoas aqui, esses religiosos da lei, Jesus disse: vocês são como sepulcro caiado. Meu Deus, sepulcro pintado de cal. É branco por fora, mas por dentro é cheio de podriça, ossos podres. Meu Deus, né? Então é terrível. A hipocrisia para Deus é terrível, né? Então nós temos que ter cuidado. E a lei, ela recompensa a aparência. Então, por isso que Jesus disse, olha, eles já receberam o galardão, eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eles oravam em pés nas sinagogas, faziam longas orações, mudavam até o modo de falar. Você já viu aquelas pessoas quando vai falar com Deus? Meu Deus! Né? Muda até o falar e são tão religiosos no falar e até um português mais rebuscado. Deus não está atrás dessas coisas. O Senhor Deus não está atrás dessas coisas, né? Então a lei recompensa a aparência, mas a graça, ela recompensa o interior, aquilo que sai do interior, né? A lei é o sacrifício do homem para fazer o que é certo para ser abençoado. Vou repetir: o legalista, a pessoa que vive debaixo da lei, ela se sacrifica. Então a lei é o sacrifício do homem para fazer o que é certo para poder ser abençoado. A graça é ser abençoado, confiando no sacrifício de Cristo. Isso é graça. É saber que nós já somos abençoados, mesmo sem merecimento. Isso é graça, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Estou dizendo isso porque tem gente que vai para a oração achando que pelo modo de falar bonito ele vai ser ouvido, ou pelo muito chorar, né? Gente que diz: é preciso chorar, tem que chorar na oração. Deus conhece, Ele sabe a intenção do coração, né? Quebrantamento é uma coisa, o choro fingido é outra, né? Então, o choro fingido é hipocrisia, mas o quebrantamento não. O quebrantamento é do Espírito. O quebrantamento é do verdadeiro homem e mulher que ama a Deus e quando vai para a presença dele se quebranta, porque ao se deparar com Deus, vê a sua realidade e diz: se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui diante de ti, né? Maravilha. Então, uma palavra-chave desse capítulo todo, querido, é recompensa ou galardão. Essa palavra aparece muitas vezes aí no capítulo 6. Aparece no versículo 1, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 6, no versículo 5, no versículo 16, no versículo 18. Então é uma palavra-chave deste capítulo 6, recompensa ou galardão. Então veja, Jesus diz que eles jejuavam e oravam, né? Mas que isso eles faziam só para ser visto. Jesus não quer dizer que a gente não deva orar e jejuar, nada disso, mas com o coração certo, correto, né? A maneira correta, como é que se diz? Com a intenção correta, né? Então, jejuar e orar de maneira correta e na fé correta traz recompensa, traz galardão. Deus quer realmente nos abençoar, quer nos recompensar. Ele diz que quando a gente fecha a porta, entra no nosso quarto, aquele que vem em secreto vai responder em secreto. Ele recompensa, né? Mas a recompensa do hipócrita, ou seja, Jesus estava comparando com os atores daquela época, eram os aplausos, né? Os aplausos do povo, das pessoas que estavam olhando. Como ele é religioso, como ele ora bem. Então, o que Jesus está dizendo é: eles já receberam a recompensa deles, né?
Porque os atores, eles querem aplausos, eles querem ser reconhecidos pelo público. Então aquele povo ali já era reconhecido, né? Já tinha tido reconhecimento deles, ok? Então, Deus ouve e recompensa a oração dos filhos, tá bem? E qual o tipo de oração que o pai recompensa? Então aqui vai. Primeiro, a oração da intimidade. Pai nosso, Pai nosso, né? Entra no teu quarto, entra na tua intimidade. Eu tenho esse versículo. Um dia Deus me deu uma revelação assim, muito poderosa. Entra para o teu quarto, né? E teu pai que vem em secreto. O quarto aqui não é um lugar físico, ok? O quarto é o teu interior. O quarto é na tua alma. Quando você entra profundamente na tua alma, fala da tua alma, do teu espírito, né? E fecha a porta da tua alma, o que pode de repente te trazer, pode chamar a sua atenção, certo? Pode te tirar daquele lugar, daquela presença ali, ok? Então fecha a porta da alma e vai para o espírito, né? Lá no profundo, no secreto, porque Deus é espírito, Ele fala conosco no nosso espírito. O Espírito de Deus está amalgamado ao nosso espírito. Hoje nós somos um com Deus, aleluia. Por isso Ele nos ouve, né? Amém? Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo. Então, aqui Jesus não está falando do encontro, não é um encontro e ida para o templo, como era no Antigo Testamento, como eles faziam antigamente. Vamos encontrar Deus, nós vamos para o templo, né? E como eles iam lá para o tabernáculo e tudo. Não. É uma conversa de filho para pai e de pai para filho. Intimidade, né? Então, a oração que Deus ama é a oração da intimidade. Você tem que saber que você é um filho, uma filha muito amada de um pai muito amoroso. Então, é intimidade, né? Deus me livre de um filho meu entrar na minha presença. Senhor, meu pai, eu gostaria de entrar na tua presença. Me livre, meu irmão. Eu dizer, meu filho, você não conhece o pai que você tem, não. Eu que sou ruim, né? Não gostaria disso? Não. Gostaria de eu gosto de que meus filhos cheguem comigo, na intimidade. Papai, paizinho, ei velho, né? Claro, não tratar Deus assim, mas eu estou falando da questão da intimidade, ok? E aí também tem o respeito, né? Mas, querido, intimidade, amém? Segundo, é oração espontânea, né? Aquele papo gostoso, aquela conversa espontânea que a gente tem. Hoje de manhã eu estava aqui, né? Aqui nesse lugar aqui, meu talite aqui em cima do meu ombro, andando aqui, olhando pela janela, vendo o dia raiar, falando com o papai, uma oração espontânea. Não é nada repetido, não é reza, não é ladainha. É oração espontânea. Jesus disse no versículo 7. É Pai nosso, que estás no céu, Ele é Pai nosso, é o nosso Pai, querido. Então, pai não aguenta, papai não aguenta blá blá blá, não. Ele não gosta de blá blá blá, não. Oração persistente é diferente de oração repetitiva. No capítulo 7, a partir do versículo 7, aí de Mateus, ele fala da oração persistente. A oração persistente não é uma oração repetitiva. Você está ali batendo, insistindo. Mas não é uma oração, uma ladainha, certo? Uma reza, não é nada disso. Então a oração espontânea é o segundo segredo. O terceiro segredo, a oração que traz recompensa, é a oração da dependência, né? Dependência, eu dependo de ti, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é nós o teu reino, me dá o pão de cada dia. É a oração da dependência, eu dependo totalmente de ti, meu Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo, certo? Então é dependência. Você vai tomar um copo d'água, se você lembrar, agradeça, abençoe, Pai, abençoe esse copo de água, muito obrigado por ele. Ai meu Deus, a água que traz, mata a nossa sede, água gostosa, né? Maravilha, em nome de Jesus. Então, a oração da dependência, o Pai tem prontidão em atender quando nós mostramos dependência.
Eu não sei, mas eu estou aqui porque vou receber de Ti. Eu sei que o Senhor é o Deus que tem prazer em dar para os seus filhos. Por isso que Jesus disse, bata, bata e a porta vai se abrir. Amém? Você imagina uma criança no supermercado, né? Ele fica olhando um doce, um chocolate, alguma coisa assim, ele fica olhando na prateleira. Já viu aquelas crianças? Fica no supermercado olhando, desejando, querendo aquele doce, um chocolate, e não tem coragem de pedir. Mas o pai está observando. O pai está observando, está vendo que ele está só olhando. E quando ele chegar no caixa para pagar, adivinha qual é o primeiro produto que vai passar lá? É o chocolate, pode ter certeza. Assim é o nosso Deus e Pai. Ele está de olho em você. Quero te dizer isso, Ele está de olho em você. Ele sabe qual é o desejo do teu coração. Ele conhece, certo? Olha só o que ele diz aqui em Mateus 7, de 9 a 11, aí nós vamos fechar para nós orarmos. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Mateus 7, de 9 a 11. Bem? Então, eu creio nessa oração. Eu creio na oração da dependência, na oração espontânea, na oração da intimidade, que vai trazer recompensa diante do papai. Nada de fingimento, de hipocrisia, de tolice, Não. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar como filhos que quer uma resposta do papai.